Neste vídeo, vamos aprender a resposta para a pergunta o que é matéria para começar. Queremos definir o que é a química. A química nos informa do que as coisas são feitas, quais são suas propriedades, como elas podem interagir e se transformar. Ao longo das próximas semanas, aprenderemos bastante sobre como diferentes tipos de matéria podem interagir entre si, gerando mudanças e criando novas substâncias. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. Existem algumas exceções. A matéria não abrange coisas como som ou luz. Além disso, a matéria não inclui sentimentos ou ideias. No entanto, qualquer coisa que possua massa e volume é considerada matéria. A matéria é composta por átomos. Os átomos são vistos como o menor bloco de construção de toda a matéria. Hoje, queremos ensinar a você alguns dos nomes das diferentes formas como a matéria pode se agrupar. Átomos que são capazes de se unir. O primeiro tipo de agrupamento de matéria que queremos abordar é um composto. Um composto é uma substância que é formada por dois ou mais elementos diferentes, combinados quimicamente. Ou seja, são dois ou mais elementos diferentes que estão ligados entre si, significando que há mais de um tipo de átomo. Por exemplo, a água é feita dos elementos hidrogênio e oxigênio, formando assim um composto. Outro tipo de grupo de matéria é chamado de molécula. As moléculas são formadas quando os átomos se unem entre si. Os átomos podem ser da mesma substância ou de elementos diferentes. Não importa quais sejam, sempre que os átomos se unem, eles formam uma molécula. Sim, a diferença entre uma molécula e um composto é que uma molécula pode ser formada pelo mesmo elemento ligado a si mesma, enquanto um composto precisa ter no mínimo dois elementos diferentes. Aqui está uma visualização para ajudá-lo a lembrar. O bloco de construção da matéria é um átomo. Os átomos têm a capacidade de se unir para formar moléculas. Quando átomos de diferentes tipos de elementos se juntam, isso resulta na formação de um composto. Muito bem. Agora, trabalhem juntos nesta prática. Vamos observar essas figuras para determinar o tipo de matéria que estamos analisando. Na primeira figura A, podemos ver que é tudo do mesmo tipo de substância e não há átomos unidos. Isso nos indica que estamos vendo 6 átomos, todos do mesmo elemento. Isso significa que o número 3 aqui está representado pela letra A, ou seja, são 6 átomos individuais do mesmo elemento. Muito bem, agora vamos examinar o item B. Aqui, posso observar que existem 5 grupos de átomos, e cada um desses grupos é composto por 2 tipos distintos de átomos. São tipos diferentes, isso indica que é um composto. Portanto, estou buscando uma resposta que diga 5 compostos. Ou seja, 5 moléculas do mesmo composto. Essa será a resposta número 1. Portanto, o número 1 é B. Agora, vamos dar uma olhada em C. Em C, eu vejo 2 triângulos que representam átomos de um elemento, 2 quadrados que representam átomos de outro elemento e 2 retângulos que representam átomos de um terceiro elemento. Portanto, aqui eu vejo 2 átomos, cada um de 3 elementos diferentes. Muito bem. Em seguida, vou dar uma olhada aqui. Não vejo nenhuma molécula presente. Eu vejo 6 átomos. Dois átomos de um elemento, 2 átomos de outro elemento e 2 de um terceiro elemento. Isso quer dizer que são 4. Então, a resposta correta é C. Agora, para a opção D, percebo que esses são grupos do mesmo elemento que estão ligados entre si. Isso me indica que, por serem do mesmo elemento, são moléculas e não compostos. Portanto, eu vejo 4 moléculas, e essa deve ser a resposta número 2. São 4 moléculas, cada uma contendo 2 átomos idênticos do mesmo elemento. 2. A resposta correta é a letra D. Agora, vamos analisar a letra E. Esta é um pouco mais complexa.
Eu vejo dois átomos do mesmo elemento, além de duas moléculas de um elemento diferente, e também dois compostos que são formados por dois elementos diferentes cada um. Ao revisar minhas respostas, a única que se encaixa aqui é a número 6. Por último, temos a letra F. F possui 3 tipos diferentes de átomos e um grupo composto por 3 compostos distintos. Vamos dar uma olhada agora. Parece que deve ser a opção número 5. Temos 3 compostos, ou seja, cada um desses quadrados e círculos. Além disso, 3 átomos de elementos diferentes são representados por essas formas distintas. Portanto, a opção número 5 é F, a partir deste vídeo. Você deve entender o que é matéria e também deve ser capaz de distinguir entre uma molécula e um composto.